Cumprimentamos a todos nossos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós iniciamos a segunda aula extra, de número 2, que vai tratar sobre os artesãos do tabernáculo. Hoje nós vamos falar, na continuação, o chamado de Deus como um modo que Deus chamou no Antigo Testamento. Quem? Bezalel. Deus chamou Aholiabe, versículo 2 e versículo 6 de Êxodo 31 da leitura bíblica em classe. No tópico de número 1, onde vai falar da prerrogativa de Deus, nos é dito que a forma de Deus chamar está registrado ao longo das Escrituras, onde menciona Pedro e Paulo. Pedro foi convocado para exercer seu ministério entre os judeus, Gálatas 2 e 8, e Paulo com os gentios, Romanos 11 e 13. Depois nós vamos ver no subtópico 3, do tópico 1, subtópico 3, a pluralidade do serviço cristão, onde está escrito Romanos 12, verso 4 e 8 a 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 8 ao 10 e verso 28. Aí vai partir para o mover do Espírito na vida desses homens, para a capacitação espiritual, e vai tratar da simbologia, na continuação, a respeito de Bezalel, exatamente de Aholiabe, e vai tratar da igreja local, quando Deus distribuiu os dons espirituais, certo? Para cada um de nós. No tópico de número 3, vai falar sobre como usar estes talentos para glorificação a Deus. Então, meus irmãos, uma aula muito boa, bastante proveitosa, que nós vamos iniciar dizendo a forma de Deus chamar homens para o serviço sagrado a Deus. No Antigo Testamento, foi para a construção de um tabernáculo. Hoje, na época da graça, Deus chama a pessoa para a construção de um edifício espiritual, da qual Pedro falou que nós somos pedras vivas. Então, nesses dois casos, nós estamos dentro da revista dizendo a respeito de Pedro e de Paulo. Então, um foi da circuncisão, que foi o apóstolo Pedro. Vocês podem ver isso em Atos capítulo 15. Ele vai falar disso, certo? Ele foi da circuncisão, conforme está em Gálatas capítulo 2, versículo 8. Paulo tratou também a respeito disso. Então, nós vamos ver o seguinte, que o chamado de Pedro, para quem era? Era só para os judeus? Não. O chamado de Pedro, lá em primeiro lugar, foi para quem? Pescadores de homens. Estes homens aqui é a humanidade, homens e mulheres. Então, logo no primeiro chamado de Pedro, Jesus mostra que ele disse assim: eu vos farei pescadores de homens, porque eles eram pescadores de peixes. Ok? Então, o chamado de Pedro estava dentro do plano original. Qual era o plano original? O plano original é o sacerdócio universal, o segundo a ordem de Melquisedeque. Então, de acordo com essa ordem, a gente vê com a chamada de Abraão, de Melquisedeque, ok? E depois houve uma intercessão, um período em que esse sacerdócio foi embargado, porque o povo não quis subir para o monte. Então, Moisés foi o último sacerdote desta ordem. Por quê? Porque entrou uma ordem inferior, a ordem arônica, de Arão, ok? Então, até João Batista, quando chega João Batista,
indica o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus não é segundo a ordem de Arão, porque nem de Levi ele saiu de Judá. Então, segundo a ordem de Melquisedeque, esse sacerdócio é universal. Jesus chamou, ou seja, Deus chamou Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o chamado de Pedro foi para todas as famílias da terra, ok? Mas Pedro não entendeu esse chamado. Sabe por quê? Porque um lençol vai aparecer a ele. Lá em Atos, você vê, por 3 vezes aparece um lençol. Esse lençol vai vir todas as espécies de animais impuros, que os judeus não podem comer, ok? Então, qual é o mistério aqui desse lençol? O chamado. O chamado de Pedro estava dentro do lençol. Qual é o chamado? O mesmo primeiro aqui, que Jesus chamou Pedro para ser pescador de homem. Então, o chamado aqui é para quem? Para os gentios. Todas as gentes, todas as nações. Então, nós temos o primeiro chamado desde o começo, Jesus mostrando a visão de um lençol atado pelas 4 pontas. Por 3 vezes, Jesus deu a oportunidade: mata e come. E nenhuma vez está escrito que Pedro recebeu o lençol ou que disse que ia comer. Então, só depois que a gente vai ver, veja o texto aí, Atos capítulo 15, versículo 7. Então, vai anotando e vai lendo, para poder ensinar na sua classe. Atos 15, 7. Dizendo o seguinte: Pedro disse: bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho. Olha aí, ó. Ele até se gaba dizendo: bem sabeis, por quê? Porque ele foi tido como apóstolo de quem? Da circuncisão. Vocês vão já perceber porque que ele foi tido como apóstolo da circuncisão. Vocês vão entender. Ó, depois, lá na frente, a gente vai encaixar uma coisa com a outra, certo? Com o chamado de Paulo. Estou dando logo essa luz, para você entender aqui o mistério, certo? Aí, Pedro vai falar: bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho. Então Pedro, ele reconhece o chamado de Deus dele antes da fundação do mundo. Ele me elegeu para que eu falasse aos gentios, da minha boca, os gentios ouvissem a palavra do evangelho. Então ele não reconheceu o chamado aqui no lençol. Só depois que Deus vai chamar Paulo. Vocês vão ver aqui, ó. Então, em Gálatas capítulo 2, vai anotando os textos que eu vou falando. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Está escrito que o mesmo Deus que operou nele para os gentios, operou em Pedro para os judeus. Vocês sabem por quê? Porque Pedro rejeitou o lençol. Então, já que ele estava trabalhando com os judeus e rejeitou o chamado do lençol, que dentro do lençol vinha não só os animais impuros, mas o chamado estava lá para os gentios. O chamado estava lá, junto com os animais impuros. Então, vocês observam que Paulo fala, Gálatas 2 e 8, que o mesmo Deus que operou nele para os gentios, operou em Pedro para os judeus. Ó, qual é o mistério aqui? A recusa do lençol. Esse é o mistério. Quando Pedro recusou o lençol por 3 vezes, aí Atos 15, versículo 7, ele vai perceber isto. Por quê? Porque a gente vai ver
Pedro vai dizer o seguinte, no versículo 7, veja lá, que a salvação tanto é para nós como para eles. Olha o reconhecimento do chamado, tanto para nós, judeus, como para eles, os gentios. Porque ele entendeu que o jugo dos seus pais, ele não podia suportar. Então a lei não salvava. Então Pedro foi cair em si lá na frente. Ele reconhece a graça de Deus e que o Espírito Santo é dado sem distinção alguma. Se lembra quando Pedro foi pregar lá na casa de Cornélio? O Espírito Santo desceu sobre todos e ele ficou, reconheço. Olha aí a palavra, reconheço. Então, meus irmãos, observa que o primeiro chamado de Pedro não era para os judeus, é para os gentios. E ele não percebeu isto. Então, o problema foi que no início Pedro não se definiu, ele não se achou dentro do chamado. Com isso, a igreja em Jerusalém, ela ficou o quê? Em desordem, porque Deus havia dito que a igreja tinha que ficar até que do alto sejais revestido de poder. Ficar em Jerusalém até. Esse é até importante porque eles não tinham que ficar lá. Eles tinham que obedecer a ordem do mestre. Sair para a Judéia, para a Samaria e ir até os confins da terra. Mas eles entraram em rebelião, desobediência. Com isso, a desobediência atraiu a perseguição. Eles foram perseguidos. Razão da desobediência deles. Se eles tivessem saído, eles não tinham sido perseguidos. Então, tudo isso acarretou no chamado para o propósito original, que era o chamado de Paulo. Então, Paulo vai ser bênção, já que Pedro não se definiu e não entendeu o chamado, então Deus vai chamar Paulo para ser apóstolo para todas as famílias da terra, ser bênção. Este é mais uma adição para você usar aí na sua sala de aula. Então, continuando, na continuação dos dons, na tipologia, vamos lá? Na tipologia, o chamado de Deus no Antigo Testamento, e nós vamos ver quando Deus vai dar dons à igreja ministerial. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, no capítulo 11, no capítulo 12 e no capítulo 13. Então, no capítulo 10 vai falar da ceia, aonde, que ceia é essa? Ele fala, o povo de Israel passou pelo mar e foi batizado em Moisés, e diz que eles comeram e beberam. Então, ali eles participam de quê? Do batismo e da ceia, porque só pode cear se for batizado. Glória a Deus. Primeiro eles passaram pelas águas, pelo Mar Vermelho, e depois comeram. Não está escrito que eles comeram primeiro, para depois ser batizados. Vejamos. O que quer dizer isto? É que na ceia nós temos a ética, certo? Litúrgica, tanto para comer o pão, como para beber o vinho. Então, tudo isso porque eles tinham passado pelas águas. Então, meus irmãos, o batismo de Israel foi em Moisés, na nuvem e no mar. Então, no mar, eles saíram aqui do Egito, vieram pelo mar, passaram pelo mar e vieram para cá, para o monte, no pé do monte. Então o povo de Israel vieram para cá. Eles foram batizados aqui no mar, mas a intenção de Deus, a finalidade de Deus, é levar o povo para ser batizado aonde? Na nuvem. Batizado na nuvem e no mar. Então era a finalidade, batizado na nuvem e no mar. Glória a Deus, mas o povo teve medo, só Moisés recebeu a nuvem da glória de Deus. Então veja, lá no cume do monte, no capítulo 11 de 1 Coríntios, vai falar sobre o aspecto da ceia
dentro da igreja, organismo vivo. No capítulo 10 e no capítulo 11, vai falar desses procedimentos de ética, tá certo? Os dois juntos, capítulo 10 e capítulo 11. No capítulo 12 de 1 Coríntios, vai falar de um departamento dos dons espirituais, certo? Os dons espirituais que nós temos na classificação, dons espirituais, 1, 2, 3, classificando. Primeiro, inspiração. Segundo, poder. 3, saber. Esta é a classificação dos dons espirituais. Então, isto vai ser visto desse departamento aqui, um só, no capítulo de número 12. Capítulo 12 de 1 Coríntios. Um só departamento, que é o de inspiração. Então, nesse dom de inspiração, aí nós vamos ver, lá no capítulo 14, ele falando a respeito de quê? Variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Então, é algo mais complicado, que a gente vai falar só um pouquinho, tá bom? Para vocês perceberem. E a tipologia desses dons na vida humana. Então, o poder é o dinamos, que serve para quê? Para vir o dom de curar, certo? Dentro da classificação, os dons de poder, então serve para curar, dom de maravilha, certo? Que vai além da cura de um paralítico, certo? Maravilha. Vai além da cura de um paralítico. Tudo isso vem para a classificação do dom de poder. O dom de saber é aqui que nós temos a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e a palavra do discernimento de espírito, certo? Discernimento de espírito. Então, um puxa 3. Então, dentro do discernimento de espírito, nós vamos ver algo mais complicado, porque esse discernimento de espírito, a gente tem que conhecer a sua origem. O espírito humano, se vem dele, ou se vem do Espírito de Deus, o Espírito Santo, ou se vem do espírito do diabo, os espíritos imundos. Então, são 3 fontes. Então, esse discernimento de espírito é muito importante dentro dessa classificação. Então, Paulo vai pegar dessa classificação, que é o de inspiração, e ele vai tratar disso, aonde? No capítulo 14. Glória a Deus. Capítulo 14. Ele vai tratar só desse aqui, o de inspiração. Então, por que ele vai tratar no capítulo 14 de línguas, variedade de língua, interpretação de língua e profecia? Ok? Vocês sabiam que a interpretação de línguas, variedades de línguas mais interpretação de línguas gera igual a profecia. Então, a profecia é o resultado desses dois. Vamos já falar mais. Então, irmãos, por que ele vai falar só no capítulo 14 dessa classificação de inspiração? Porque é mais complexa, é mais complicada no entendimento humano. Por que é mais complicada? Porque aqui vai falar de línguas, ok? Línguas. Então, quem gosta de usar muita língua, tem que ter muito cuidado. Por isso que é mais complexo o entendimento. Hoje em dia, quem usa mais esses dons são as mulheres. Por isso que no tempo de Paulo, nós vamos ver já um pouquinho, as mulheres estejam caladas na igreja. Qual é o sentido? Vamos já falar. Vamos lá.
vejamos. No capítulo 11, as mulheres eram que mais usavam desse dom. Até hoje. Por quê? Porque elas estão mais nas orações. Os homens trabalham, se cansam, mas as mulheres trabalham nas suas casas, nos seus lares, a maioria, e vão para a igreja orar. Então, se você vai numa igreja, a maioria, pode ver, é mais mulheres. Tanto faz na oração, como até mesmo no culto. Para onde você for, você vê muitas mulheres em detrimento dos homens. Então, no capítulo 11 vai falar sobre esta classificação no capítulo 11 vai falar dessa classificação, que vai falar da mulher que profetiza, e quando ela profetiza, ela não pode ter a cabeça descoberta. Então ela tem que pôr o véu. Aí depois Paulo diz, o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Por que isso? A mulher que profetiza não pode ter a cabeça descoberta. Qual é a razão? A razão é que a cabeça, os cabelos da mulher, aqueles cabelos compridos, simboliza que ela tem uma cobertura. Ok? E a gente vai ver que o cabelo grande, comprido da mulher, simboliza a sujeição ao seu marido. É lindo, né, isso aqui? Então, o cabelo fala que ela está submissa ao teu marido, ao seu próprio homem. É um símbolo da submissão, o cabelo da mulher, ao seu esposo. Então, as mulheres usavam mais esse dom, o de profetizar. Paulo vai comandar a ordem na igreja. Ele vai proibir a falar línguas estranhas de uma forma exagerada, alto, tumultuando. Por quê? Porque as mulheres que falam línguas no tempo de Paulo, independentemente, sem a presença da autorização do intérprete, ainda também tem um intérprete. Não é assim que diz? Que haja intérprete. Se não houver, fale consigo e com Deus. Então, baixo. Fale baixo. Não é que deixe de falar. Glória a Deus. Então, a mulher não foi proibida de ser usada, de ministrar os seus dons na congregação. Ela aprende, conforme disse Paulo, a respeito desses dons em sua própria casa, essas manifestações espirituais desse dom com o seu próprio marido a respeito dos dons espirituais. É isso que Paulo recomenda, que as mulheres aprendam a respeito desses dons com o seu próprio marido. Então, qual é o intérprete dentro da simbologia que Paulo está falando? É o marido. Então, antes da mulher falar, ela tem que aprender. E Paulo diz, aprenda com o seu marido. A variedade de língua, mas a interpretação de línguas, que eu falei aqui, ela traz um resultado extraordinário, que é o quê? O dom de profecia. Então, são dons que muitos têm, mas com problema. Não é os dons que são problemáticos, mas as pessoas que usam esse dom, essas pessoas são problemáticas. Pois o envolvimento maior que está sendo usado no dom de profecia, como eu acabei de falar, é a língua. Por isso que Tiago vai dizer o cuidado da língua, como eu falei. Então, o órgão língua, a língua, é um órgão muito complicado no corpo do ser humano. Muito complicado. E pode ter certeza que a maioria das profetas,
são mais as profetisas. Ela sempre tem alguém do lado dela. Quando ela sai, ela leva um ajudante. Por quê? Ela tem que ter o cuidado, a pessoa que usa o dom de profetizar, ela tem que ter o cuidado. Por quê? Porque quando ela vai falar, eu tenho o ser humano, corpo, alma e espírito. Ela pode falar pela sua mente, vem na mente o que ela vai falar, certo? Através da sua alma, o seu si, ela mesma pode falar, sem nenhuma intervenção divina. A mente é muito carnal, por isso que a profecia não pode vir de particular, certo? Dela mesma, ela tem que vir do Espírito de Deus, certo? Que está no seu espírito humano, para que a profecia seja suada com perfeição. Então, a gente percebe, meus irmãos, que a pessoa pode falar na carne. A profecia pode ser carnal. Ela mesma que está profetizando e não Deus. Por quê? Porque a alma ou a mente que a gente chama é essa pessoa que está usando a sua própria mente para trazer a sua profecia. A sua profecia. Conforme diz alguém, não foi o Senhor, foi a Senhora. Então conhecemos diversos tipos de espírito, como foi dito aqui, ó. Nós temos que conhecer os diversos tipos de espírito. O do homem, o Espírito Santo e o de Deus. Então, quem está falando à igreja? Tem que saber se é o homem ou um espírito demoníaco que usa a mente, ou o Espírito Santo de Deus. São três fontes de autoridade na profecia. Por isso que temos que ter o discernimento de espírito. É só ler o capítulo 14 de 1 Coríntios, que Paulo vai tratar por inteiro deste assunto. Já no capítulo 13, Paulo vai falar só de um dom, que é o amor, que é o maior de todos os dons. No capítulo 12, ele vai trazer um só departamento, né? Capítulo 12 vai falar sobre a inspiração, novamente, línguas, variedades e profecia. Dentro do contexto, Paulo vai fazer uma simbologia, dentro do contexto, certo? Paulo vai fazer uma simbologia. Então, meus queridos, veja, dentro do contexto, Paulo vai falar que a mulher que fica calada na igreja, dentro do contexto, como a gente está aprendendo, vamos lá, qual é o contexto aqui? A mulher não pode profetizar o que ela quer, por isso o cuidado a respeito da língua. Ela tem que ter uma cobertura, ou seja, o seu intérprete. E também, Paulo vai falar no capítulo 14, sobre a tipologia dentro do que ele está pregando, que é na variedade de línguas, na interpretação e também na profecia. Então, a variedade de língua, Paulo vai tratar como fosse uma mulher. E na interpretação, como se fosse o marido. Então, a variedade de línguas é como se fosse a mulher. E a interpretação é como se fosse o marido. E a profecia, já que é a junção de um com o outro, variedade de língua e a interpretação, ela resulta em quê? Ela resulta na profecia. Glória a Deus. Então a profecia é a união dos dois. Não é bonito isso aqui? Glória a Deus. Na tipologia. Glória a Deus. Então, o que nós vemos é que tem muitas mulheres, vocês veem por aí. Eu falo muitas mulheres porque são mais elas que são usadas. Mas tem umas que são metidas a macho. Coloca o dedo na cara dos líderes. E tem delas que puxa todo o ministério para baixo, para orar por eles, até o pastor.
Tem delas que anda que nem um guarda-roupa, toda quadrada, fala grosso que nem um homem, perde a sua identidade feminina. Não tem autoridade eclesiástica. Muitas das vezes está sem o intérprete, ou seja, está sem o seu marido. Paulo diz que dessas aí não é para falar. Não, ó, essa aí não deixa falar não. Aí, assim também acontece com o homem. Quando o homem perde sua família, ele também perde a sua autoridade. Então, meus irmãos, coisa linda, né? Essa passagem sobre os dons espirituais. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Vamos continuar com a chama acesa para nós aprendermos mais um pouquinho desta lição tão maravilhosa que é o tabernáculo. Deus abençoe. Fica com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fica na paz.